E aí, mamães, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como e por que eu tirei a chupeta da Betina. Mas antes, eu já quero pedir pra você que se inscreva nesse canal se você não é inscrita, deixe seu like, se me segue no Instagram e no final desse vídeo, se você achar que é relevante, compartilhe com outras mamães, beleza? Vamos lá. Tudo começou quando ela tinha 2 meses, tomou aquela vacina, que vocês sabem, aquela vacina de 2 meses é terrível, a criança sofre muito, os pais também. E a gente tentou de tudo pra tentar acalmar ela, pra deixar ela bem e tudo, só que nada funcionava, nem o peito, nada. Até chegou uma hora que eu tive a ideia de pegar o bico da mamadeira, coloquei um paninho pra poder tirar o ar, coloquei na boca dela e ela ficou tranquila. Aí na hora a gente pensou, eu acho que uma chupeta cairia bem. Então a gente segurou, a gente viu que ia dar o horário da farmácia fechar, pensamos aí, vamos ou não dar chupeta? E como ela tava chorando muito, e a gente já começou a considerar a madrugada como que ia ser, fomos lá e compramos a chupeta, né? E foi a salvação. Ficou tranquilo, dormiu bem a noite toda e tal. E a partir dali, gente, começou então, a Betina então começou a ter a chupeta como parte da vida dela, do hábito de vida dela. E foram ali meses e meses. A gente pensava em também dar só em alguns momentos, sabe aquela coisa, só quando chorar, só quando não tiver jeito. Só que sabe como é que essa história termina, né? Qualquer coisinha, a criança fez um chupeta. Chupeta. Era o tempo todo. Então ela começou a chupar chupeta o dia inteiro, o tempo todo. Não tinha mais aquele controle. E aí, numas consultas com a pediatra, perguntavam sempre e diziam, olha, é melhor começar a tirar e tal. A pediatra começou a falar, começa a tirar durante o dia, dá só à noite, pra ela, pra começar a desacostumar e aos poucos vai tirando, né? Porque não é muito bom dar chupeta pra criança. E aí, numa consulta com a dentista, que ela foi a primeira vez, a dentista recomendou que tirasse de vez, porque a dentição da Betina era bem avançada e a chupeta iria prejudicar bastante, não tinha como esperar, porque geralmente, pesquisando ali na internet, nos artigos, eles falam que até 2 anos não tem problema a criança chupar chupeta. Só que como a cara dela, a dentição, você falou que estava bem avançada, a chupeta já estava começando a prejudicar. Então teria que tirar. E aí vamos lá o processo de tirar durante o dia e só à noite. Que foi terrível. Foi ali que eu percebi que eu realmente tinha que tirar a chupeta da Betina. Durante o dia a gente evitava dar chupeta pra ela, pra poder ter esse desapego. Só que eu comecei a ver o comportamento dela que me entristeceu. Porque durante o dia, quando a gente não dava chupeta, ela começava a espernear, ter choros, assim, reações que me comoviam muito e me preocupavam. E pesquisando sobre isso, sobre o uso da chupeta, eu vi que a sensação que a chupeta traz para uma criança é cria-se um vício. É de alguém que é viciado em qualquer outra coisa. Então, o que a Betina tinha naquele momento que a gente tirava a chupeta durante o dia é a abstinência. Era uma reação de abstinência. E eu acho um pouco forte falar sobre isso. Porque falar que um bebê passa pela abstinência, né? Dói um pouquinho, mas era verdade. Porque o que acontece? A dopamina é uma sensação de prazer, de satisfação, né? Então, quando a gente usa algo que desperta a dopamina de uma maneira assim, que a gente consome muito aquilo e aquilo desperta bastante a dopamina, a gente acaba se viciando. Então as outras coisas não dão tanto prazer quanto aquilo que a gente acostumou. Por exemplo, série. Assistir muita série, começa a assistir bastante. Então o assistir série estimula a dopamina em você. Então quando você vai ler um livro, quando você vai fazer qualquer outra coisa, você não tem o mesmo prazer que ver uma série. A mesma coisa, celular, ficar na rede social. Você fica tanto tempo ali que você estimula a dopamina. Então, você vai fazer uma outra coisa, você não quer nada, porque aquilo já estimulou bastante. A mesma coisa chupeta, estimula tanto a sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar, que quando tira a chupeta e quer dar uma outra coisa, a criança não quer. Porque ela está já vinculada a ter prazer, a ter tranquilidade, a estar bem com a chupeta. Então, sim, cria-se a chupeta, ela cria um vício, sim, complicado. Além dos problemas dentários, que a gente sabe que prejudica, ela cria essa sensação, esse vício na criança. Então eu vi a Betina tendo essas reações, né, de abstinência, de ficar descontrolada, de chorar assim, de uma maneira muito diferente do que ela chora, de ver aquela dependência de quando você coloca a chupeta, a criança calmou.
nossa, fluiu, sabe? Então eu fiquei muito preocupada com isso. Como que a gente fez esse processo para poder então tirar esses estímulos da Betina totalmente? Durante o dia, a gente evitava guardar a chupeta. Eu comecei a criar nela um hábito de... Ela acordou de manhã, eu peguei um potinho. Ela acordava de manhã e falava, Titi, agora, eu chamo de Titi. Titi, a chupeta é só pra mimir. A gente começou a conversar com ela. Pepeta é só pra mimir. Não é pra nada, tá? Se for ficar acordada, não tem pepeta. Então, a gente começava a conversar com ela. Ela acordava, falava, ó, pegava o potinho e falava, guarda aqui. Ela ia lá, guardava e falava, ó, só pra mimir. Começou nesse processo. Chegava uma hora que ela ficava ali, a gente percebia que ela queria. Às vezes ela pedia, né? Começava a pedir do jeito dela. A gente distraía ela, dava uma volta no quintal, passeava com ela, brincava, tentava estimular outras coisas de outras formas, para ela não tentar se lembrar, para ela não ficar lembrando tanto daquilo que ela queria. Aí as sonecas que ela tirava na tarde, a gente dava chupeta para ela dormir logo e à noite para dormir. E aí a gente começou então a cortar a chupeta na soneca. E foi um trabalho grande, porque deitava com ela e ela pedia, conversava. Aí eu abraçava ela, eu conversava. Antes de tirar, eu falava assim, filha, olha só, você não vai usar a chupeta hoje, tá bom? Eu vou começar a tirar a chupeta de você, não vai usar, você vai dormir sem a chupetinha, tá bom? Mas ó, tá tudo bem, mamãe tá aqui, tá? Não precisa ter pressa pra dormir, fica tranquila. Quando você conseguir dormir, você dorme, tá? Então a gente sempre teve esse hábito, eu falo a gente, que é eu e o Hugo, a gente conversa muito sobre isso, né? De conversar com a Betina. Ah, mas o bebê não entende. Entende. Então a gente sempre teve esse hábito de conversar com ela, tudo que a gente ia fazer. Então eu falava com ela, aí durante a soneca, durante o dia, fazia todos os estímulos, apagava a luz, dava um banhozinho nela, né? A gente colocava uma musiquinha pra acalmar, foi o que salvou bastante. E ficava ali com ela, gente, tem que ter disposição. Tem que ter disposição, é que nem o desmame, é que nem qualquer outra coisa. Eu andava com ela pelo quarto, deitava e tudo e tal, até que chega uma hora que ela cansa e dorme. Durava cerca de 1 hora ou até mais para que acontecesse isso. E foi assim. Nesse período eu estava morando na casa da minha sogra, que eu já falei com vocês no vídeo aqui. Então a gente estava prestes a mudar para nossa casa, onde eu estou atualmente. E eu pensei, cara, se a gente for mudar, o que vai acontecer? Ela vai pro quarto dela, ela vai ter que se acostumar a dormir no quarto dela, vai acostumar com a mudança, vai estar em outra casa, outro ambiente, em outras coisas. Então já é muita informação para ela. E se nesse processo eu for querer tirar a chupeta dela por completo, vai ficar difícil, vai ficar ruim, vai ficar pesado para ela e pra gente, porque tem que tirar a chupeta por completo, acostumar a dormir no quarto. Mudança, todo esse processo, e criança sente quando acontece uma mudança, a criança sente, ela tem reações à mudança. Aí eu pensei, cara, eu vou pegar esse tempo que eu tô aqui ainda, que a gente não vai mudar, e vou já tirar a chupeta dela por completo, fazer ela se acostumar, pra quando a gente mudar, eu já ter outras preocupações, né? E ela também não ter tantas coisas na cabecinha dela, porque isso estressa uma criança. Quando você coloca muita coisa na cabeça da criança, muita mudança, muita coisa, isso estressa a cabeça da criança. E como que eu fiz pra tirar de vez? Eu tinha conseguido tirar durante o dia, consegui tirar durante a soneca. Agora vem a noite, como é que a gente faz? Mesma coisa, eu peguei um dia, sentei com ela na cama e conversei com ela. Falei, Titi, olha só, você agora vai parar de usar chupeta, tá? Lembra que a médica falou, a titia, que é dentista, né? Falou que tem que parar de usar chupeta porque tá prejudicando o seu dentinho, seu dente tá nascendo e tudo. Vai prejudicar, vai ficar ruim, então tem que começar a parar de usar chupeta, tá? E eu falo pra ela, olha, e você não precisa de chupeta pra dormir. Você consegue dormir sem chupeta, você consegue dormir bem, você não precisa de chupeta pra dormir, tá bom? Então eu falo sempre com ela, você não precisa de chupeta. Mamãe vai ficar aqui com você no seu tempo. Quando você conseguir dormir, você dorme. Não precisa ter pressa, tá bom? Eu sei que vai ser difícil, você vai ficar querendo, mamãe tá aqui pra te ajudar. Vou ficar com você até você dormir. Então a gente conversar sobre isso. Aí na hora de dormir, eu criei uma rotina. Janta, dá um tempinho, na hora de dormir, dou um banho nela, dou o leite pra ela, escovo os dentes. Então tudo isso eu vou falando com ela. Titi, nós vamos jantar, depois banho, depois leite, depois escovar os dentes, aí fala girafa hoje em dia, que é a escovadeira de girafa, e depois mimir. Então eu falava isso, eu repetia
todos os dias, todas as noites eu repetia. O que eu vou fazer? Banho, janta, banho, leite e tal. Então eu comecei a criar na cabeça dela uma rotina. E aí hoje pra ela é uma diversão. Quando a gente pergunta pra ela o que vai fazer, ela já vai falando mais ou menos, porque virou assim um evento. Então eu criei um evento na cabeça dela, incrível. E aí, o que a gente fazia? A gente comemorava. Nossa, hora do banho, hora de escovar os dentes e tal. Pra ela poder começar a esquecer um pouco isso. E na hora de dormir, como é que fazia? Deitava com ela, fazia oração e ficava ali, abraçava. Ela não conseguia dormir? Abraçava, colhia ela e tudo, e conversava e tal. E ficava ali. Aí eu comecei a colocar musiquinha pra ajudar e dava tapinha no bumbum e tal. E aí eu procurava uma forma que ela ficasse confortável. E aí, cara, era no tempo dela, ela dormia. A primeira noite que eu fiz isso sem estímulo foi um pouco puxado, mas a partir dali, graças a Deus, assim, ela demorava pra pegar no sono. Mas quando pegava, gente, era uma maravilha, era a noite inteira e a gente foi conversando. Às vezes ela pedia, ela falava pepeta, é pepete que ela fala, né? A gente distraía com outra coisa e tal. Até que, depois de 2 meses sem a chupeta por completo, a gente viu que ela realmente não estava precisando. Aí a gente fez a despedida que eu postei no Instagram, a despedida que ela fez para encerrar esse ciclo da vida dela. Não foi fácil, foi bem trabalhoso, falar pra vocês, tá? Então, para nós pais, é um trabalho um pouco maior, porque ela quer mais atenção. Ela requer mais, assim, tem que estimular de outras coisas, tem que brincar mais, passear e tudo e tal. Mas que ajudou bastante, então vale a pena, tá? E assim, é uma coisa minha, tá? Foi algo que eu percebi que não estava sendo legal pra ela e, em conjunto com meu esposo, nós tivemos esse processo de tirar a chupeta, tá? Então você, mãe, que tá nesse processo, não desanima, não desista, por mais que você pense, vou dar chupeta porque eu não tô aguentando, continue firme que vai passar, tá? Em poucos dias, se você conseguir ficar 1 semana sem dar, você vai ver que já vai aliviar bastante, a criança já vai começar a se desprender disso, tá bom? Sim, é sempre conversar com a criança, ser muito sincera, não inventar, sabe? Ai, vamos colocar chupeta pra fada, não sei o quê. Ai, criança que não usa chupeta é uma criança bonita. Ai, não inventa, não conta mentira pro seu filho, sabe? Seja verdadeiro, converse, seja sincero, abre o jogo, fala o que vai acontecer, explica o processo e vai dar certo, tá? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixe comentário o que você achou, o que você faria, se você está nesse processo, se você vai começar esse processo, se você deixa o chupeta no nome do seu filho, eu quero muito saber, tá bom? Um beijo e até mais.